Pingado. Amigo do Pingado, mais um episódio do podcast da família Café Belgrado, dedicado a falar de outros esportes, ou por assim dizer, de futebol. Porque, Lucas, houve uma aclamação por parte dos nossos ouvintes por um episódio de Fórmula 1, mas a outra parte dos nossos ouvintes, Lucas, se manifestou de uma maneira tão aguerridamente contrária à incursão nossa pelo esporte automobilístico, ou pelo automotor, não sei como é que as pessoas caracterizam essa categoria aí, que eu fiquei com muito medo e limei qualquer possibilidade de falar aqui de Fórmula 1. De toda maneira, foi um final de semana muito emocionante em vários esportes do mundo, sobretudo no futebol, que estamos aqui para falar a respeito. Vamos falar bastante das principais ligas europeias, vamos repassar algumas últimas notícias do Mercadão da Bola. Sempre quis falar do Mercadão da Bola. Temos notícias legais aqui do Mercadão da Bola e vamos nos aventurar a lembranças, como de costume, como virou tradição aqui no Pingado, sobre grandes transferências do passado, aquelas que marcaram nossa memória, marcaram época na nossa vida. Por enquanto, falei demais, Lucas. Tudo bem? Tá animado aí para mais uma edição do Pingado? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. Cara, tô animado porque a gente não vai falar de Fórmula 1, mas tenho que dar o braço a torcer, Guilherme. Os caras são bravos. Os caras estão inventando regra aí pro Lewis Hamilton ser punido o tempo todo. Ele teve 2 punições esse fim de semana e aí, dessa maneira, eles conseguiram deixar ele em quarto, né? Então, se eles conseguirem fazer isso aí, pelo menos 2 a cada 3 corridas, é possível que não acabe o campeonato com 18 rodadas de antecedência. Por enquanto só tem 8 rodadas, né, marcadas, o que pode deixar as coisas ainda mais difíceis aí. Mas não vamos falar aqui de Fórmula 1, você pode continuar conosco, você que tem muita raiva de Fórmula 1, queria entender, Lucas, por que as pessoas têm tanta raiva assim? É porque não assistiram o Netflix, né? Que tem lá um jeito legal de ver Fórmula 1, mas ao mesmo tempo essa raiva aí nos evita de ter spoiler, né? Porque não tem graça a gente assistir lá no ano que vem o que aconteceu nessa temporada e já saber quem ganhou. Não, eu assisto, eu espero para assistir no Netflix, Lucas. Fórmula 1 é assim que eu tenho tratado. Mas vamos falar então de futebol, que é para isso que estamos aqui. E, Lucas, o final de semana deixou muita gente assim decepcionado com os andamentos assim da competitividade das principais ligas europeias. Final de semana não, né? Uma semana. A gente grava todo domingo, já está se tornando uma tradição, que na verdade é involuntária, mas vai se tornando. E, Lucas, é possível dizer, a Bundesliga já havia acabado, tinha só a Copa da Alemanha, que também acabou no sábado, e tem ainda aquele playoff decisivo. Acabou, inclusive, no comecinho do jogo. Muito triste. Lucas, basicamente todos os campeonatos europeus acabaram. Assim, claro que ainda tem disputa. Para mim, a disputa mais interessante é a disputa pelas vagas de Champions da Premier League, mas de modo geral meio que acabou, né? É meio triste isso, né? Quando acaba. Eu devo dizer aqui, Lucas, que o ponto corrido ele me incomoda um pouco. A gente que vem do basquete, né? A gente tem essa tradição aí de falar de basquete. Me incomoda demais o ponto corrido, sabe? Porque acontece essas coisas aqui. Então aí já tem um monte de jogo para acontecer, mas já sabe o campeão, tem que ficar inventando aí vaga para não sei o quê. Confesso que não abracei não a tradição do ponto corrido. Inclusive tá há pouco tempo, né? Na Europa deve ter só uns 180 anos que é desse jeito. E até agora não pegou, Guilherme. Talvez esteja faltando aí alguém botar o Pingado para tocar lá e eles repensam. Mas é uma tendência que acontece com certa frequência quando temos times tão acima dos demais, como é o caso do Bayern de Munique na Alemanha, como é o caso da Juventus, tem sido dessa maneira na Itália, né? Esse ano o Liverpool foi muito superior, mesmo tendo o City aplicado aí uma goleada agora e nos confrontos diretos sempre dá jogo. No geral, o Liverpool atropelou, né? Na Premier League, não deu chance para ninguém. É um período mágico do Liverpool que durou meses e meses e meses, que as pessoas ficaram esperando quando é que o Liverpool vai perder a invencibilidade, quando é que vai abrir, né, uma janela para o City encostar. Nunca veio e passou e foi campeão com muita antecedência, né?
Barcelona e Real Madrid costumam travar duelos um pouco mais longos, porque são equipes igualmente acima dos demais. Mas até recentemente o Atlético de Madrid também, né, conseguiu numa temporadinha lá incomodar e ficaram os 3 ponto a ponto. O Atlético foi campeão na última rodada. Mas nessa temporada parecia, Guilherme, que o Barça estava meio entregue, mas essa goleada para cima do Villarreal deu uma animada, né? Porque é o seguinte, o Real Madrid tá vencendo de 1-0 com gol de pênalti já faz um tempo aí. Gol de VAR. Às vezes vá, às vezes não vá, né? Às vezes o pênalti é marcado na hora, mas como a gente tem dito aqui em vários pingados, né? Não tá surpreendendo o adversário com grande futebol, com muitas chances criadas, com sei lá, um volume absurdo, né? É um time que chega, às vezes, faz o gol. O primeiro tempo foi muito fraco do jogo de hoje. Segundo tempo também não foi muito acima. Então o time cria poucas ocasiões de gol e tem saído com a vitória. Courtois, assim, quando chega lá, ele resolve também, goleiraço. Mas o Barça talvez tivesse com essa pressão aí de jogar antes, Guilherme. Agora que inverteu, né? O Real Madrid jogou primeiro, o Barça já com pouca chance, tá todo mundo soltinho lá, Guilherme. Então, de repente, agora, sei lá, um tropeço do Real e tem jogo ainda, tem campeonato, né? Em Portugal, até Portugal podia ter uma disputa grande, mas o Luís Cristóvão, nosso amigo Luís Cristóvão, já falou que na próxima rodada já pode ter campeão. Se o Porto vencer e o Benfica perder para o seu Famalicão, já deu Porto. E é bom que as pessoas resgatem aí quem de nós dois estava torcendo pelo Porto. Mas você abandonou o Porto, Lucas. Mas é porque eu não podia interferir, Guilherme. O Thiago Nakarato, que apareceu lá no Elástico Mental, ele torce pro Porto. E aí ele podia não voltar lá, se ele soubesse que as pessoas diziam aqui que eu dou azar. Mas isso ficou passado. O Chelsea tá brilhando aí, tirando toda essa zica que tinha com o meu nome. No caso do campeonato espanhol, o que eu me irrito muito com a arbitragem, é inacreditável, assim. E as pessoas, Lucas, eu sempre dou uma tuitada lá porque eu seco o Real Madrid, né? Você sabe que eu tenho essa tradição aí de secar o Real Madrid, inclusive com o Luka Doncic, imagina sem. E eu sempre tuito assim, ó, a tradição como é que é? A instituição pênalti pro Real Madrid segue funcionando muito bem, né? Uma das poucas instituições do nosso tempo que funcionam de qualquer maneira. E com o VAR, então, ela foi aprimorada. E, Lucas, as pessoas falam, mas foi pênalti. Mas sabe aquele pênalti de VAR? Assim, esse de hoje, pra mim, foi pênalti de VAR. Do último jogo, não. Agora, o que me incomoda mais é que não existe pênalti de VAR pros adversários do Real Madrid. E aquele gol que eles anularam do Januzaj é inacreditável. Na moral, aquele lá é inacreditável. Tá nessa, velho. Não é que eu ainda tô nessa. Aquele jogo tava muito apertado. Esse gol poderia ter empatado o jogo. E o Real Madrid fez... Era o gol do empate. E o Real Madrid fez na sequência o 2-0. Então fica um placar assim, parecendo que se reclamar daquilo não faz tanta diferença. E faz, né? Tô no time do Piquet aí, do Chororô. Então, acho que... porque o Barça... O Barça isso que eu ia nunca dizer. Tem nada a favor. Acho que o Barça também tem um caminhão de... Inclusive, no primeiro jogo da volta da paralisação, a vitória do Barça veio de um erro de arbitragem também. Foi um jogo muito difícil. Foi contra o Leganés, se eu não me engano, estava 1-0. Não, foi contra o Real Sociedad. Não. Enfim, o primeiro jogo foi contra o Mallorca com sacode, né? Mas acho que foi contra o Leganés. Enfim, o árbitro também ajuda muito o Barcelona, mas o negócio do Real Madrid é inacreditável. E o que eu acho agora, Lucas, é que assim, hoje era um dia para perder ponto, né? Esse era um jogo que eu estava atento, contra o Getafe eu estava atento também, porque era um time muito bom. E contra o Real Sociedad eu também estava bem curioso para ver como é que esse time ia jogar, porque de fato o Real Madrid não joga bem e vence, é isso que tem acontecido. Agora, Lucas, a reta final de temporada do Real Madrid é Alavés, Granada, Vila Real, que é um jogo duro, e Leganés. Cara, 3 times da parte da metade para baixo da tabela, 2 ali da zona do descenso, lutando para ficar longe. O Vila Real faz uma boa campanha, mas foi goleado hoje, mas de toda maneira é um jogo duro. Daqui eles têm que perder pelo menos... Eles não têm que ganhar pelo menos 2 jogos, né? Na verdade, se eles... 4 pontos de diferença é muita coisa. Então, não sei. Eles nem servem pro Barça 2 empates. Eles têm que perder um, porque o desempate é do Barça. Mas não tem número de vitória? É do Real. Porque o número de vitória do... Não, o desempate é confronto direto. Putz, então... Independente de vitórias. É muito difícil tirar 4 pontos em 4 rodadas de um time que vai pegar vários times do rebaixamento, né?
O Barça também não tem uma reta final muito difícil, não, né? Osasuna, Espanyol de Barcelona, Valladolid e Alavés. O jogo mais difícil, a sequência mais difícil foi essa, né? Que eles pegaram Bilbao, Celta de Vigo, Atlético de Madrid e Vila Real, uma sequência bem pesada que causou danos, né? O time chega para a disputa muito debilitado, mas mais que isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Lucas, causou danos nas estruturas do Barcelona. Eu não aguento mais os programas daí de televisão falando que o Messi já tá fora do Barça. Tem que falar para o pessoal, calma um pouco. Eu sei que não tem assunto, mas vamos devagar também no sensacionalismo, hein, Lucas? Palavras críticas aqui para a imprensa nacional que estão tratando o Messi como se já estivesse fora do Barcelona. E quem viu o jogo hoje, viu o que esse rapaz jogou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, quando a gente for fazer a transição para o tema do especial do podcast de hoje. O Lucas falou bem também, né, Lucas? A Liga Italiana era uma liga que já tomou palavras duras nossas aqui, mas esse ano primava assim, por certa competitividade entre Juve e Lazio, uma rara oportunidade da gente torcer aí pela Juve. No final das contas, a Lazio tem tropeçado bastante e a Juve já abriu 7 pontos. É um campeonato maior, né? A Lazio conseguiu ser atropelada pelo Milan, né? Que hoje em dia é um feito para poucos. Pois é, e que jogo legal que foi esse jogo de assistir, né? Foi com o gol de Ibrahimovic, o primeiro gol do Kaya Nakoglu, é muito difícil falar esse nome. Foi muito legal também, 3-0, né? Então, a Lazio, desde que voltou também, vários tropeços, né? Aquela derrota pro Atalanta que eles estavam ganhando de 2-0, certamente prejudicou muito. E agora, né? Esses foram os dois tropeços, mas significativos para um time que quer ser campeão. Não quer mais, né? Não vai dar mais Juventus de novo, uma sequência incrível. Durante a semana você teve o jogo ainda do Liverpool e City, né, Lucas? Você gostou desse jogo aí? A carimbada de faixa? É tradicional, né, Guilherme? O time campeão várias vezes toma aí um sacodezinho. Aconteceu com o Flamengo contra o Santos, né? Aqui, o Flamengo jogou com o time completo, já tinha passeado no Palmeiras, em São Paulo, mas aí vai para Santos e toma lá um belo sacode. E o Klopp disse que se inspirou nesse jogo lá para o Mundial. Acontece muitas vezes, foi um bom jogo, o Liverpool teve suas chances, o City fez a guarda de honra, né, o passilho, como queiram, que é quando o time entra já campeão, o time adversário bate palmas. Uma grande tradição que tem em alguns campeonatos europeus, é isso quando o time é campeão com antecedência, né? E aí eles fizeram lá um corredorzinho das palmas, um corredor dos aplausos. Que é o contrário do corredor da morte, né, Lucas? Verdade. O atual campeão fazendo o corredorzinho para venerar, né, agraciar os jogadores que venceram, não só o atual campeão, como o vice-líder, né? Então, e na casa do City. Mas foi uma demonstração ali de fair play, interessante. Mas na hora que começou o jogo, deu para ver que os caras estavam inspirados ali, Guilherme, não tem mais que passar por isso. E se o Gabriel Jesus estivesse um pouco mais em dia, assim, com a finalização, poderia ter sido ainda uma vitória ainda mais pesada para o Liverpool. Mas, independente disso, Liverpool campeão com sobras. No italiano ainda tem 8 rodadas, né? Então, assim, 8 rodadas para 7 pontos, que é a diferença de Juventus e Lazio, não é tão gritante, digamos assim, né? Seria possível. Mas, pelo que vem jogando Juventus e o que vem jogando Lazio, é bem provável. É mais fácil acontecer, por exemplo, o Inter ou o Atalanta passarem da Lazio. A diferença agora está 5 pontos separam o segundo do quarto lugar, né? Falei aqui que era um jogo meio brasileirão do campeonato italiano, e quando eu falei isso, Guilherme, eu comecei a assistir como se fosse brasileirão e tô curtindo. Então, passa na Rai, Passando na Rai muito ainda, jogo, né? Aqueles com imagem terrível. Então, de repente, eu fico pensando que tô, sei lá, em 2003 vendo o jogo do Campeonato Brasileiro. Ah, mas aí é bom, hein? Porque 2003 o Brasileirão tinha uns caras meio craques, hein? E Série A também tem uns caras meio craques, mas... não, 2003 é difícil, porque o Cruzeiro era um time muito acima, né? Então, sei lá, os anos 2005, pode ser? 2005 é o Coringão, Carlitos Teves e Nilmar. Mas não era tão sinistro não o Coringão.
passeou no Flamengo naquele ano. O Corinthians ele dava chance para os adversários porque ele tinha uma terrível defesa, Lucas. Então, jogava para fazer gols e tomar muitos gols. Mas, poxa, saudade daquele grande time do Corinthians, que era meio caótico mesmo, você tem razão. Ô Lucas, gostei. Então, a RAI, né, a televisão pública italiana, ela está disponível na maior parte das televisões aí que tem pacote internacional. Geralmente são aqueles canais que a gente pula, né? Porque a RAI, no domingo, por exemplo, fica passando uns realities. Eu sempre fico procurando para que hora que tem o jogo, porque a programação deles está meio descalibrada. Então pode estar escrito que não tem jogo, mas se você bota lá, pode ser que esteja rolando. Já aconteceu algumas vezes. E às vezes fala que é outro jogo, né? Tem tipo, isso. tava pra passar Napoli e Milan, quando entrei era outra coisa, muito diferente. Tem isso. Então você fica atento lá, vai lá na RAI se estiver no seu pacote aí. E aí eu coloquei lá pra assistir, e aí tava passando tipo aqueles jogos de tipo Show do Milhão italiano, e é muito complexo, tinha que acertar umas Deve palavras. ser bom, hein? Então, é meio complexo, eu achei. Então, a RAI, ela tem uma coisa meio SBT, sabe? Não é uma... Tem várias TV públicas muito boas, né? Ah, não. É verdade. Por exemplo, você tem a TV pública alemã, que é a DW, né? Deutsche Welle, que é muito boa. Você tem a TV pública portuguesa, que eu acho muito legal, a RTP, né? Que é a Rede de Televisão Pública. Então, eu acho que é isso, posso estar falando besteira. Enfim, tem TV espanhola, né? Que é um canal também muito bom. A Argentina passa muito esporte, né? Verdade. Agora, a RAI, ela tem a francesa também, mas a francesa, não sei se ela é pública, mas enfim. Mas a RAI, velho, a RAI é duro de ver, hein? Fala a verdade pra você. E eu não sei por que eles não têm o HD aqui pro Brasil, quase todos os canais têm. É muito feio, mas de fato eles estão passando muito, muito jogo. Estão passando cerca de 5 a 6 jogos por semana. Então, porque tem um monte de rodada, né? Tudo uma atrás da outra. E eles estão passando de 2 a 3 jogos por rodada. Então, às vezes você tá de bobeira aí, tá passando lá um campeonato italiano, você tá dando mole aí assistindo, por exemplo, o que eu fiz hoje, Lucas, que tava passando um jogo muito bom do campeonato italiano, e eu me permiti ver o jogo que tava passando daqueles dois times que não queriam jogar naquele canal que não queria transmitir o jogo. Então, por que eu tava fazendo isso, né? Caí em mim. Mas tudo bem. Às vezes a gente... Mas se os dois que não queriam jogar estavam jogando, o canal não queria transmitir, estava transmitindo, você estava no seu direito, Guilherme, de assistir sem querer assistir. Exatamente o que eu fiz, Lucas. Assisti sem querer esse grande empate que evidentemente tinha que terminar 0-0, que é a cara desse jogo. Agora, é melhor do que pagar 10, né, Lucas? Pra depois assistir no YouTube. Mas também aconteceu nessa rodada. Foi um caos, mas enfim. Lucas, faltou falar... Inclusive, tem jogos ali que você tá de muita bobeira, assim, e quer ver alguns jogos que provavelmente nem existem e deve ser realidade virtual. Tem o aplicativo Maicujo aí. Em alta, tá em viés de alta esse aplicativo. Tem poucos jogos que existem de verdade por lá. E o que ia ter, acabou não tendo, né? Mas tem vários. Eu tive a oportunidade de estar baixando, Guilherme, e vi um monte de time que não existe, que joga muito. Inclusive, eu vi o símbolo do Goiás lá, com outro nome. Como assim, velho? Denúncia. Depois eu mando print pra vocês, é verdade, se não estiver acreditando em mim. Cara, é uma doideira. Cara, aplicativo incrível. Cara, quando o mundo já não bastasse ter nenhuma grande doideira nova, aparece o Maicujo, né, cara? Mas que nome é esse, velho? Enfim, eu acho, Lucas, que hoje... Parece que é português. Quem então... me disse foi meu pai, então ele não tem muito conhecimento tecnológico, né? Então pode nem ser também. Ok. Eu acho, Lucas, que o grande assunto esportivo em campo para esse ano ainda vai ser a Champions League, não tem como ser diferente, vai ser só em agosto. Então, a única briga de fato interessante para assistir, para além dessa tentativa que eu acho que não vai rolar do Barcelona de tentar ser campeão, né? Essa tentativa de ser campeão, e semana passada eu falei isso, só um último antes de entrar no assunto, eu falei sobre o playoff lá da Liga Alemã, do Heidenheim contra o Werder. Eu fui assistir esse jogo, velho, porque de fato é um jogo com muita carga emocional, com muita coisa envolvida, né? Inclusive nessa segunda-feira é um jogo decisivo. Cara, foi um 0-0 horroroso. O próprio Werder, ele não vinha jogando tão mal, ele vinha jogando mal, mas ele não era um time ruim de ver jogar, porque tinha muitas oportunidades, os dois times atacavam muito, né? Mas teve jogos aí que eles estavam goleando. Teve, velho. Esse jogo foi muito ruim, decepcionante.
Então, eu acho assim que a grande briga pra gente conversar aqui um pouquinho antes de ir pro tema transferências, você que gosta do Mercadão aí, é a briga pela vaga na Champions, que eu nem gosto muito de falar nisso, né, de focar nisso, mas eu acho que esses 3 times, principalmente o 2, né, o Leicester não tá jogando tão bem, nesse domingo jogou muito bem, nesse sábado jogou muito bem, mas não vinha numa boa sequência, mas esses 2 times, Chelsea e Manchester United, eles estão jogando muita bola desde a volta e, cara, são 2 times de camisa, de tradição, e o Leicester tá aí nesse meio, talvez ficando com essa vaga. Cara, é bem legal de acompanhar. Eu acho que é o que tem pra acompanhar nessa reta final, assim. São 5 jogos só, são 5 rodadas desse podcast até o final da temporada, pouco menos de um mês. Então vai ter muito jogo desses times. Eu recomendo que quem estiver assistindo aí, que estiver de bobeira, estiver passando um Chelsea, o United ou o Leicester, dá uma prestada de atenção, porque são jogos que valem a pena e tem bastante coisa em jogo. São 2 vagas para um desses 3 vai ter que ficar de fora. O Wolves está matematicamente na briga ainda, mas eu acho que já está fazendo demais ali, né? Tá em 6º lugar, já está jogando muito assim. Isso se não for mantida a punição do City, né? Se for mantida, talvez esses 3 entrem. É verdade, aí acaba até com a briga, né, Lucas? O City já recorreu, vai tá montando o caso aí, mostrando que outros times gastam muito mais do que eles aí. É engraçado isso, né, Lucas? Porque assim, vocês me suspendem, mas vocês têm que olhar não sei quem. Isso aí na escola é trairagem, Lucas, quando você faz isso. Mas você toma suspensão. Isso aí, Guilherme, no grupo do Lobinho do Telegram tem um meme pra isso que é Cagueta morre cedo. E ficou até no ar, assim, na sua região, Guilherme, você fala cagueta ou cabueta? Cagueta. Com G, né? É. Acho que é o jeito mais correto, porque vem de alcagueta, se eu não me engano. Alcaguete. Alcaguete. Isso. Mas lá o meme é cabueta com B e em algumas localidades, alguns estados se fala cabueta. Fica essa grande questão. Podem mandar e-mail pra gente aí falando como é que se chama na sua região. Já que eles não mandam e-mail por outros assuntos, né, Guilherme? Não, mandaram, hein? Tem que mandar um abraço pra galera. Teve e-mail essa semana. Caramba. Ô Lucas, que elástico. É que historicamente o alcaguete é aquele que denuncia, né? Aquele que é o delator, é o dedo duro. Aí o short term, né? Como é que fala em português? Short term é o sabedoria popular. É que não é diminutivo, né? É outra coisa. Enfim, o nome que ficou foi Cagueta mesmo. Que é um nome, alcunha. Porque é um nome meio agressivo, né, Lucas? Ninguém quer ser o Cagueta, né? Porque é meio feio, né, ser o Cagueta. Mas você segue firme. De repente o alcaguete pode ser. Você segue firme na torcida? Eu esqueci até o que a gente estava falando, Guilherme. A sua torcida pelo claro, o Chelsea vai. O Chelsea certamente vai ficar com uma dessas vagas, o City passando ou não. Agora, Guilherme, acho que é um bom momento para a gente fazer a transição, porque você falou do problema do City, né, do fair play financeiro, e a grande notícia assim, do ramo das transações foi que Juventus e Barcelona trocaram o Pjanic pelo Arthur, e Juventus voltando 10 milhões de euros, mas o mais curioso é que não foi dessa maneira que eles descreveram a operação, né? Eles descreveram com a Juventus comprando o Arthur por 80 milhões de euros e o Barcelona comprando o Pjanic por 70 milhões de euros. E os brasileiros piram na grana de clube formador, né, Guilherme? Acho que o grande sonho do brasileiro é vender todos os seus jogadores a preço de banana para o mercado europeu e verem eles trocando de país para poder receber a grana de clube formador. Então o Goiás, se eu não me engano, tem um direito aí pelo Arthur, e o Grêmio, acho que a maior parte, porque ele passou os anos fundamentais ali da sua formação de jogador pelo Grêmio. Bizarro, né? E talvez o City pudesse mostrar isso aí. Eu tô fora da lei, mas pode fazer esse tipo de coisa aí, de maracutaia, só porque a dotação financeira ajuda? Ô Lucas, inclusive sobre isso mesmo, você sabe que a contabilidade não é meu forte. Números também não. Entre outras coisas. Okay. Não vou listar aqui todas as coisas que não são meu forte. Eu não entendi muito bem esse movimento, porque, de fato, 80 para lá, 70 para cá, o cálculo é 10. Mas, assim, por que para um time é mais interessante sobrar 10 em vez de só ser 10? Entendeu? Quer dizer, porque não tem imposto na hora que você vai pagar isso. Você acabou de falar aí do clube formador. Eles vão ter que perder uma grana nesse movimento, não?
vão perder uma grana, mas vão ganhar alívio. Por que isso? Uma das duas transações vai acontecer antes do ano fiscal encerrar. Então, um desses times, eu ainda não vi qual é o que vai fazer antes do negócio, né? Mas um desses times está com problemas para fechar a conta, para ficar dentro do fair play financeiro. Tem um percentual que você pode variar entre o que você gasta com contratações, o que você faz com contratações, o que você vende de contratações, né? Então eles vão fazer como se, vamos usar aqui o Réveillon como base, tá, Guilherme? É como Ok, se Réveillon, sou capaz de compreender. é como se você tivesse devendo R$ 5 para mim, certo? 31 de Posso estar dezembro. devendo, inclusive. 31 de dezembro você está devendo R$ 5 para mim. E aí você fala, Lucas, eu vou te dar R$ 10 hoje. Não sei se vai ficar bom, Guilherme, isso aqui. Acho que é melhor. Ficou Fiquei muito confuso. Você tá devendo R$ 5 pra mim, ok? Tô devendo 5, ok. E aí você paga e depois a gente fala o resto do podcast, continua depois. Mas é assim, é como se você tivesse, pronto, pro banco, devendo R$ 5 pro banco no dia 1º, e aí, no dia 31, aí eu falo, não, Guilherme, eu te dou aqui esses R$ 6 aqui, você paga lá no banco, aí você passa o ano sem dever a ninguém. Olha só que maravilha. Ah, ok, entendi. E aí no começo do ano, você devolve o meu dinheiro, só que para fazer isso você pega empréstimo no banco de novo. E aí já começa a contar, você já está devendo no outro ano, mas não importa, porque Porque eu tenho um ano para pagar daí. Tem essa dotação de virada, você tá Tá limpo. inventando palavras já. Na virada, você tá limpo. Então é isso que estão fazendo, né, para ficar dentro do fair play financeiro. Eles estão vendendo um jogador no finalzinho do ano fiscal, digamos assim, e aí o time vai ficar com os números belos, bonitos, e no dia 1º, lá no comecinho do outro período fiscal, eles vão fazer o outro movimento, que eu acredito seja o Barcelona comprar o Pjanic por 70 milhões. Na prática, eles vão transferir em dinheiro apenas 10 milhões, desses 150 aí envolvidos, mas de números, né, de como fosse o valor da nota fiscal do Arthur, 80 milhões de euros, e o valor da nota fiscal do Pjanic, 70 milhões de euros, bem pesados, né? Até um tweet que eu li muito bom sobre isso era dizendo foi uma surpresa, não foi um choque a saída dos dois, porque nenhum dos dois estava assim, em grande fase, mas pelos valores envolvidos, todas as duas torcidas tomaram distraidaças, né? Se fosse só a venda do Arthur por 80 milhões de euros, a torcida do Barcelona ficaria bem animadinha, e vice-versa, né? Se fosse a venda do Pjanic por 70 milhões de euros. Mas no fim, é uma maneira de satisfazer uma regra, né? É uma maneira de satisfazer. Não ia dizer burlar uma regra, porque não chega a burlar a regra, né? Porque quem vai fazer. É uma pedalada fiscal. É uma pedalada fiscal, mas quem vai fazer essa segunda transferência já vai começar o ano com 70. É isso a pedalada fiscal, então? Tipo isso. Vai começar. Eles podem derrubar o presidente do. Seria demais, hein? Inclusive podiam cair os dois, né? Já pensou? E aí iam parar de culpar o Messi, né? Estão culpando o Messi por tudo. Mas transferência já foi algo mais legal do que isso, né, Guilherme? Transferência agora, se for desse estilo aí, vai ficar meio chatinho. Pra começar, eu demorei muito tempo pra entender. Quando você demora muito tempo pra entender, imagina a galera do Futebol Manager fazendo isso aí, Lucas. Vai ficar uma grande confusão. O que o pessoal pode fazer é montar 2 times, né? Você monta e você pega lá, não vou dizer que já fiz isso, mas posso mostrar certa familiaridade na explicação por motivo de pesquisa, né? Você pega lá o Barcelona, vamos supor, e aí você pega o Grêmio Maringá. Um exemplo, né? Hipotético. Ok. E aí eu vendo o Joel, exímio batedor de falta histórico dos anos 90 aí do Grêmio Maringá, só uma hipótese, e vendo pro Barcelona por 180 milhões de euros. E aí eu vou lá e peço demissão quando eu sou técnico do Barcelona. O que acontece? Eu fico muito dinheiro no Grêmio... Não, peraí que eu fiquei confuso na explicação. Mas você entendeu, né? No FM é mais fácil isso aí, Lucas. Se fizer esse negócio de fiscal aí, vai dar um rolo danado. Como é que o Grêmio Maringá vai fazer quando quiser gastar esse dinheiro? Vai ter que ficar contratando vários outros técnicos aí, do Real Madrid, Paris Saint-Germain.
Só não dá pra fazer isso, hipoteticamente, né? Não é que eu tenha feito. Mas, por exemplo, quando você for com Liga Premier League, porque o jogador tem que ter licença e o Joel não tinha. Então eu não consegui. Já assumiu muito time da Premier League e teve que abandonar em sequência. É isso. Mas, Lucas, a gente definiu assim, né? Quer dizer que o Football Manager não considera o Joel um jogador Premier League? Ele teria que ter. Por isso que não tem gol de falta na Premier League. Tá faltando o Joel lá. Calma, abraço aí se o Joel estiver ouvindo o nosso podcast. Fez muitos gols aqui pelo Grêmio Maringá. Ô, Lucas, mas de fato, assim, né? Esse assunto... Você não vendia um cara pior e deixava o Joel no time, velho? O Joel era importante porque ali pra meiuca. Porque tinha que ter certa verossimilhança, né? Okay. O cara que poderia atrair a atenção do Barcelona é o Joel. Inclusive, o Arthur não fez nenhum gol de falta pelo Barça. Não fez? Aí, o Joel faria. Umzinho o Joel faria. Mas não sei nem se deixam o Arthur bater falta, né? Mas uma passagem bem meia boca, né? Do Arthur pelo Barça, um time disfuncional de fato, não é exatamente culpa dele. Serviu para ele ganhar imediatamente a vaga na seleção, né? Porque até ele ir pro Barcelona, ele não era convocado. Teve isso, não sei. Mas é um grande jogador, né? O que ele jogou na final da Libertadores foi inacreditável, assim, um craque de bola. E, de fato, eu achei que ele jogaria muito bem no Barça. Vai ter uma chance agora na Juventus. É outro futebol, né? Um futebol muito diferente. A gente falou bastante sobre a Série A no episódio passado. Quem não ouviu, a gente recomenda aí que volte. Mas acho que, como as ligas já caminham para não ter nenhum grande assunto dentro de campo, como o principal assunto, né, o principal tema, que é a Champions League, é o grande tema, ainda carece de algumas semanas para a gente começar a entrar no clima, esse negócio de ter bagunçado por conta de tanto tempo parado e tem um certo desequilíbrio de datas, porque, por exemplo, a Alemanha já acabou, na Inglaterra falta 5 jogos, na Espanha falta quantos? Na Espanha 8, você falou? Não, na Itália, né? Na Itália que faltam 8, na Espanha faltam 4, né? Faltam 4, Então você vê que tá tudo muito desequilibrado, não estão acabando muito junto já, né? Então isso faz com que a janela de transferências também fique muito confusa. A gente tinha já alguns jogadores já vendidos, né? A gente falou aqui do Ziyech, já do Ajax, que foi pro Chelsea. Você tinha o negócio que acabou já se concretizando, né? Do Timo Werner. Tinha alguns outros nomes que já estavam aí badalados, os jogadores brasileiros Sané que tinham sido vendidos. Sané, que já foi anunciado no Bahia. Você tem, por exemplo, o Pedrinho, do Corinthians, que foi para o Benfica, o Antony, do São Paulo, que foi para o Ajax. São transferências que estão esperando a janela abrir para, sim, serem efetivadas ali de fato, mas que já são dadas como realidade. O Timo Werner anunciou recentemente, a gente já falou, tem várias outras especulações rolando, né? Acho que vale a pena ficar atento aí no destino dos principais talentos. Sabe que o Havertz é um nome muito badalado, a gente gosta muito dele. Especula-se que o Manchester United e o Real Madrid estão interessados. Tem o caso, acho que é notório, assim, que tem muita gente interessada naquele time todo do Ajax do ano passado, que foi a semifinal da Champions League, e tá sobrando mais ninguém, né? Sobrou o Tadic, que na verdade é veterano, então já tem um contrato vitalício lá, depois vai virar técnico. Já venderam todo mundo, né? O Barça comprou o De Jong, a Juventus comprou o De Ligt, agora o Ziyech. Daqui a pouco aparece mais um monte, velho. Ali é uma fábrica literal. Ali é demais. Os holandeses são demais. Mas tem o Van der Beek ainda, que eu acho que é o grande nome, que tinha um acordo aí pro Real Madrid ter preferência de compra, mas parece que o Manchester United vai entrar forte nesse negócio aí. O Manchester United que vem jogando muita bola, fez uma grande contratação de meio de temporada aí no Bruno Fernandes. Então, tô curioso aí para ver quais são os principais nomes, mas antes disso de se desenvolver, porque falta bastante coisa para acontecer ainda, inclusive nessas ligas, né? Surgiu essa dica aí, essa ideia do Lucas da gente retomar algumas transferências históricas e falar um pouco sobre isso, muito motivado por esse grande doideira aí que foi a troca Arthur Pjanic com troco. Mas, Lucas, você quer aqui para começar essa conversa as 10 contratações mais caras da história do futebol? Eu quero, Guilherme, antes até dessa lista das contratações, falar algo que era mais ou menos o temor, né? Como é que vai voltar o mercado, né? Com essa pandemia, os times não vão gastar, os times vão economizar nas contratações, por, sei lá, equilíbrio fiscal, ninguém sabe como é que vão ser as receitas de patrocínio, e logo se viu que, digamos assim, pro essencial, e o futebol deve
ser considerado como essencial para patrocínios. E isso aí, a grana não sumiu, né? Porque as contratações estão sendo bem robustas, inclusive valores que vocês vão, de repente, lamentar no futuro, né? Com pandemia ou não. Por exemplo, o craque zagueiraço o Maguire andou tomando uma caneta aí, Guilherme, que infelizmente para ele virou gol. E o homem foi muito caro, né? Eu cacei essa informação aqui, vou seguir só do Transfer Marketing, que é o site alemão lá de transferências. Tá listado lá como 87 milhões de euros. É a 14ª mais cara da história. Caramba. E veio do Leicester, né? É um zagueiro até competente, mas Lucas, o cara pagar 87 milhões de euros no zagueiro, o zagueiro nunca pode deixar a bola entrar, tá entendendo? Assim, tipo, você custou 90 milhões, você é um zagueiro que custa 90 milhões, nunca pode ter gol quando você tá em campo. Pra mim, esse é o critério aí de 90 milhões, velho. Porque 90 milhões de zagueiro não dá, Lucas. Ok. Um dia que não me surpreendi. Okay. Vamos pro top 10? Vamos lá. Top 10. Primeiro, Neymar, transferência histórica aí pro Paris Saint-Germain, que na verdade deixou o Neymar preso lá por muito tempo. Ele tá doido pra sair, mas não vai rolar não. Pelo menos até a Copa Ele do Catar, também segundo se especula. é a maior transferência brasileira, né? No começo não, mas depois apareceram os valores reais e é tipo 88 milhões de euros. Isso, é a maior transferência da história do Brasil também. A saída dele também foi muito polêmica com relação a esse valor aí, porque tem uma polêmica mesmo que o Santos alega uma coisa, os caras que cuidam da carreira do Neymar, né, o pai e os agentes, enfim, outra. O Neymar, então, protagonizando essas listas, tanto nacional quanto estrangeira, 222 milhões de euros. Nada chegou perto até hoje. O segundo mais caro, o seu companheiro de equipe, Mbappé, que veio do Mônaco, né? Surgiu no Mônaco fazendo um monte de gol na Champions League. O Paris Saint-Germain já foi lá e pegou 145 milhões de euros. O mesmo preço que, olha só quem, Lucas? Felipe Coutinho, do Barcelona. Essa não deu certo, não. O Felipe Coutinho foi tirado do Liverpool, onde vinha jogando muito bem. E o Liverpool era um grande time já naquele ano. Não é que agora o Liverpool virou um time bom. Já era um grande time, mas o Coutinho saiu dizendo que queria ser campeão, Lucas. E agora o Liverpool ganha tudo e ele tá lá no Bayern de Munique. Provavelmente não vai ficar. Ele entrou no quarto, faltando tipo 5 minutos na final da Copa da Alemanha e conseguiu gerar muita empolgação no narrador da Fox. Cara, eu acho, é muito louco. Os narradores, eles narram assim como se enfim, não vou ficar falando mal dos nada. João Félix, a 4ª maior contratação. Tá sendo muito criticado, menino, 126 milhões de euros. Não tá fazendo um bom ano. Pelo menos desde o retorno, não tá jogando tão bem quanto seu início. Mas calma, torcedores, o João Félix é muito bom jogador. A 5ª maior contratação, Ousmane Dembélé, também do Barcelona. Barcelona gasta mesmo. Barcelona não tem medo, não. Aí depois fica precisando fazer motreta de fair play. E botando, no final das contas, uma molecada pra jogar. 6ª maior contratação, Antoine Griezmann, que também é do Barcelona. 120 milhões de euros. Esse ano, né? 2019, 2020, né? Na última off-season, na última intertemporada. Uma contratação que Guilherme, também não está surtindo efeito. Só para lembrar, né? O Barcelona gastou esse montão aí tentando recuperar o que tinha, né? Com o Neymar. Primeiro foi o Dembélé, depois o Felipe Coutinho e agora o Griezmann. Se somar os três aí, já estão no prejuízo, Guilherme. Porque nenhum dos três, assim, deu super certo, né? E tem mais um monte pelo caminho aí, né? Esses aí são alguns dos mais caros, certamente, desse pacote, que certamente é muito caro. Cristiano Ronaldo é a 7ª maior contratação, 117 milhões de euros. Um número irreal, né, Lucas? Um jogador como Cristiano Ronaldo provavelmente valeria mais, mas queria sair, é um pouco mais velho. Só tinha um time que ele aceitou ser negociado. Então, esse tipo de valor aqui também tem que ser colocado em contexto, né? É isso, e pra galera empolgada, né? Quanto será que seria o valor do Messi, né? Pode ser que saberemos daqui a pouco, Guilherme. Porque qual que é a grande notícia da semana, né? O Messi teria ficado muito frustrado com o fato de sempre sobrar para ele as explicações de por que as coisas não dão certo e, sobretudo, uma interpretação que sempre repercute na imprensa catalã, e o Messi tem percebido que isso vaza de dentro do clube, da direção,
de que é o Messi que toma as decisões, é ele que escolhe os técnicos, é ele que não gosta do Griezmann, que não deixa o Griezmann jogar, é ele que não consegue incluir novos companheiros, por isso que o time nunca mais foi bom desde a saída de Xavi, Iniesta, Neymar. Então, ele meio que cansou, assim, depois de muitas tentativas, de muitos técnicos, muitos reforços. Ele estava muito avançado a negociação para a renovação, seu contrato vai até 2021, e aí ele teria suspendido a renovação de contrato, segundo a imprensa espanhola, e para depois. Isso faria com que, assim que acabasse a temporada, o Messi tivesse 1 ano só de contrato, ou seja, ou ele pode eventualmente forçar uma venda e o Barça vender logo para não perder de graça, ou assinar com alguém já na virada do ano, porque com 6 meses ele já pode assinar pré-contratos. Por isso, tanto assunto em tanto lugar sobre seria o fim da era Messi. Não sei, tá muito cedo. Seguindo, Pogba, a 8ª maior pelo Manchester United, 105 milhões de euros. Gareth Bale, 101 milhões de euros. Essa, quando aconteceu, foi a mais badalada, né? Foi a contratação mais cara da história quando aconteceu. Agora é só a 9ª, e foi em 2013 que o Real Madrid tirou o Bale do Tottenham por 101 milhões. O Tottenham gastou bem essa grana aí, montou um time de elite até hoje. Esse ano não, mas o ano passado, por exemplo, estava na final da Champions League e está sempre brigando bem. E tem um pouco a ver com essa venda, entre outras vendas, uma boa formação de alguns jogadores. Por fim, Lucas, mais uma contratação da última janela, Eden Hazard, jogador do Real Madrid, que veio para ser uma estrela do time, né? Uma estrela que o time carece também há muito tempo. 100 milhões de euros. É uma lista impressionante e muito recente, né, Lucas? O que mostra um pouco como que nos últimos anos essas transferências, né, esses valores subiram demais, né? É outra realidade daquela que quando a gente acompanhava futebol de jovens, né? A gente é jovem ainda. Agora a gente Eu acho que isso mais ou menos mostra o quanto está competitivo, né, o futebol, porque você consegue montar times com jogadores de técnicas similar, né, de capacidade física similar, mas você precisa daquele difference maker, né? Você precisa daquele cara que vai deixar o seu time um passo à frente dos demais, né? Então, a gente vê um monte de jogador negociado na mesma faixa, e esses jogadores que são vistos como, principalmente do meio para frente, né, como os caras que vão levar o time às vitórias, esses superando a casa dos 100 milhões de euros, o que é um dinheiro absurdo, Guilherme. Imagina com real agora, sei lá quantos reais dá um euro. Um pouco depois, na sequência, tem o Cristiano Ronaldo de novo, né? Aquela saída dele de 2009 do Real Madrid para o Manchester, do contrário, né? Do Manchester para o Real Madrid, e foi mais ou menos aquele cara que abriu a era do... dá para pagar, sei lá, 90 milhões de euros num jogador de futebol, né? Para contratar. Porque antes disso, a contratação mais cara tinha sido, acho que do Zidane em 2001, né? E assim, valores bem abaixo desse patamar. 77 milhões de euros o Zidane. Do Zidane é louco, né? Porque foi em 2001, mas se eu não me engano até foi pago em prestações e tal, assim, não foi tão peibufo, né? Tinha uma variação do valor que poderia ser pago pelo Zidane, né? Tem o valor máximo, o valor mínimo acho que era por volta de 50 milhões de euros. E eu, de acordo com... Tipo como você faz lá se o Joel marcar, sei lá, 12 gols de falta, o Barcelona vai ter que pagar mais ainda tantos milhões. Você não, né? Mas quem utiliza esse artifício. Isso, exatamente. O Figo havia sido uma grande contratação antes dele, que foi 60. Essa época, esses eram os valores, né? Peguei aqui a data, a janela de transferências de 2000, desculpa. Figo, 60. Crespo, 56. Overmars, um holandês, 40. E aí todo mundo bem para baixo, né? O Batistuta 36, a Anelka 34. Então, de fato, o Zidane ser perto de 80 em 2001 não é uma realidade, né? É mais uma exceção que, um jogador, um dos maiores jogadores da história do futebol, uma lenda mesmo. Naquela janela, para você ter uma ideia, depois dele, ele quase 80, o Buffon 52, o Mendieta 48, o Nedved 45. Então, de fato, esses eram os valores mais comuns, né, Lucas? Na casa ali de 40, os principais jogadores do mundo eram contratados por 40, 50.
Nós estamos na casa dos 100 e tanto. O Neymar já foi 200, né? Mas hoje nós estamos na casa dos 140, 130 e não é um absurdo mais. Assim, é um absurdo, né? Quando a gente bota em perspectiva com outras coisas do mundo, é um grande absurdo. É o preço de estádio, né? Basicamente. Mas é o que esses times geram de lucro, esses times geram de receita, é o que os patrocinadores querem nesses times, né? Então, eles acabam fazendo isso, né? Esse tipo de negócio. Mas, Guilherme, na nossa memória, a gente falou aqui dos nossos tempos de futebol alemão lá atrás, depois a gente falou dos nossos tempos de futebol espanhol, futebol inglês, de futebol italiano, quando a gente acompanhava avidamente, e tinha também essa de futebol brasileiro se tornando internacional, né? Como não tinha, sei lá, 50 jogadores que vão para times de ligas fortes que saem todo ano, como é hoje. A gente mal ouviu falar deles jogando aqui, de repente eles aparecem lá fora. Então, não tinha muito isso, era meio que novidade cada jogador que saía, né? Então a gente acompanhava com muito interesse, até porque esses jogadores tinham feito coisas por aqui, né? Por exemplo, a gente falou, acho que no da Premier League, a gente falou quando o Juninho foi para a Europa, né? O Juninho Paulista, que na época era só Juninho. E quando ele vai para a Europa, ele já tinha feito muita coisa aqui no São Paulo, né? Ele saiu muito novo, mas a gente já sabia o estilo do Juninho. Eu nem sei se ele sai do São Paulo direto para a Inglaterra, ou se ele vai primeiro para o Atlético de Madrid. Direto. Depois que ele vai para o Atlético de Madrid, né? Então. Isso. Pois é. Mas o fato é que ele já tinha feito alguma coisa aqui, né? Eu lembro quando o Sávio sai do Flamengo, ele era o grande ídolo do Flamengo, né? Ele era a referência do time, era o Diabo Louro da Gávea, ou o Anjo Louro da Gávea, depois acho que ele pediu para mudar. Enfim, os jogadores tinham esse vínculo com os times e aí depois saiu, então a gente tinha essa tendência de acompanhar muito, né? Não só a saída, como também os primeiros meses daquele jogador lá fora. Eu lembro quando o Ronaldinho sai daqui do Cruzeiro pro Barça. Foi pro Barça que ele foi primeiro. Não, o Ronaldinho pro PSV, né? Caramba, ele foi pro PSV primeiro. Fez o mesmo caminho do Romário. Mas aí ele sai e a gente vai acompanhar. O menino tem 17 para 18 anos quando ele saiu e já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Foi um jogo contra o Bahia antológico que ele fez gol até tomando a bola da mão do goleiro, Guilherme. O cara fazia gol de todo jeito. Então, esses caras a gente acompanhava e acompanhava também quando chegava lá. Era raro ter um jogador na Europa em time relevante que a gente não tinha acompanhado a história aqui. Eu lembro que quando eu vi qual era aquele atacante, Guilherme, de 2 nomes que apareceu na Europa, eu fiquei logo muito confuso. Acho que era Felipe... Não vou lembrar por enquanto, mas era um atacante que jogou até no Barça. E era raro ter esse tipo de jogador que... Sonny Anderson. Sonny Anderson. Caramba, você é demais, Guilherme. Pega todas as minhas referências. Esse tipo de jogador... 2 nomes. Tudo que eu tinha era 2 nomes e jogou no Barça. Mas você tinha outra coisa, que era que não tinha feito história aqui, né? Então isso era raro. O tamanho da raridade, que exemplifica um pouco o que eu estava falando. E hoje, às vezes, o cara chega lá como o Matheus Cunha, a gente nem acompanha nada dele aqui, e ele já tá brilhando em time grande da Europa, né? É muito comum hoje em dia. O Firmino, por exemplo, que hoje é um dos principais brasileiros, se não o principal brasileiro na Europa, saiu daqui, cara, não tenho nenhuma referência. Um pouco antes dele, o Deco, né? Você lembra do Deco? O Deco jogou no Corinthians, meu time, e eu nunca tinha visto o Deco. Verdade. Ele jogou numa copinha. Pouquíssimo tempo, assim, profissional, e já foi para Portugal, rodou lá até que apareceu no Porto e rapidamente se torna um dos melhores jogadores da Europa, vai para o Barcelona, Chelsea, uma grande carreira, o Deco, né? Encontrei ele no aeroporto uma vez, Lucas. Ele deve ter ficado muito feliz. Acho que ele não me conheceu não, Lucas, na época eu não tinha podcast ainda. Se já conhecia, se eu tivesse podcast, ele já teria certamente me assediado antes de eu reconhecê-lo. Mas sim, acho que tinha isso. Tinha aquela coisa também de você torcer pelo jogador do seu time que ia embora. É uma coisa que hoje, por exemplo, eu não faço, não. Muita gente faz. Você, por exemplo, faz ainda, né, Lucas? Você torce para os meninos do Flamengo que jogam no exterior? Costumo torcer sim, mas assim, não é qualquer um, né? Tem que ter me cativado de alguma maneira. Por exemplo, o Léo Duarte tá no Milan e
Eu nem sei se ele tá no Milan ainda. Ok. Mas o Paquetá você O torce. Paquetá eu gosto, o Vinícius Júnior eu gosto. Eu torci demais pelo Sávio, pelo Adriano Imperador. Cara, eu nem curtia tanto o Reinaldo, mas o Imperador eu era muito ídolo dele, moleque ainda, né? Ele começa com 17 anos, ele fazia uns gols muito massa. E depois disso a torcida começa a pegar no pé dele, porque ele era, sei lá, daquele jeito dele, né? Meio lento, tentava umas coisas, errava. E eu acho que dá até pra gente conversar sobre isso também, né, Guilherme? A gente falar de jogadores como o Adriano, como o Kaká, que sai daqui baratíssimo, né, do São Paulo, e também era perseguido pela torcida. A torcida do Vasco tem a mania de perseguir também vários jogadores da base do Vasco. Acho que tem isso no futebol brasileiro. A gente se gaba de ter ótimas torcidas, ou pelo menos a gente imagina que tem ótimas torcidas, mas em geral é uma torcida que tem um apreço muito grande por aquele cara que corre o tempo todo, que dá carrinho o tempo todo, dá carrinho em bola perdida, que demonstra a raça, né, a garra, e tem uma paciência muito pequena com meninos da base. Os moleques, se não começarem resolvendo, tem a tendência a dizer, esse aí não presta para esse time, esse aí não vai virar jogador, etc. E vários jogadores acabam se desenvolvendo bem melhor longe desse tipo de comportamento tóxico. O Casemiro acho que é o maior caso hoje, né? O Casemiro sai do Brasil, é piada, né? Todo mundo fazia piada do Casemiro, não era só torcedor do São Paulo, não. Todo mundo. Quem não fazia tá sendo palestrinha agora. Tipo, eu confiava no Casemiro. Confiava bosta, não confiava, não. E hoje o cara é titular, assim, ele é titular da seleção brasileira, mas assim, ele é titular absolutamente imprescindível do Real Madrid. Então é uma puta trajetória de superação. Muitos desses jogadores têm que se provar em outro lugar antes, né? A gente vê Portugal costuma ser um bom lugar para você conseguir essa sua trajetória aí, né? Essa maneira de sair. Agora, para as transferências, Lucas, vamos lá para o assunto transferências marcantes. Eu quero que você me diga 3 transferências que marcaram a sua juventude e uma delas tem que estar envolvida com o seu time de coração. Acho que a do Flamengo tem que ser óbvia. É a troca que o Flamengo faz. Adriano e Reinaldo, 2 atacantes. O Adriano vai se tornar um dos melhores do mundo, se não o melhor centroavante do mundo por um período. O Reinaldo tem uma carreira bem boa, né, bem longa. Ele não brilha tanto na Europa, mas aqui no Brasil ele jogou bem pelo Flamengo, jogou bem pelo São Paulo. E o Flamengo troca esses 2 pelo Vampeta, já campeão, pentacampeão do mundo, e que a Europa não queria, né? E assim, é demais, porque é bem típico. A gente vê esse Flamengo hoje que faz negócios inteligentes, fora Maicujo, né? Pelo amor de Deus. Mas costuma fazer bons negócios, boas vendas, que tem sido referência em vários assuntos financeiros. Mas o Flamengo dos anos 90, o Flamengo dos anos 2000, é esse Flamengo que troca Adriano e Reinaldo pelo Vampeta, né? Então essa transferência me marcou. Eu achei, no fim das contas, Guilherme, eu achei boa pros meninos, né? Acho que pro Adriano foi excelente. Eu não sei se ele se tornaria o que se tornou, se ele continua no Flamengo naquele período. Depois ele volta pro Flamengo, volta por cima, leva o time a um título que não acontecia há 17 anos. Se torna um ídolo eterno, né, do Flamengo. Também é campeão pelo São Paulo, ele volta primeiro pelo São Paulo, né? Enfim, foi muito positivo para a carreira do Adriano essa saída, mas do Vampeta o que o torcedor do Flamengo vai lembrar é que ele fingia que jogava e o Flamengo fingia que pagava, é o que ficou, né? O nível de jogador de respeito que o Flamengo trouxe, quer dizer, que o Flamengo conquistou, né? Naquela época, era esse tipo de comportamento de jogadores, né? Jogador campeão do mundo vai jogar pelo Flamengo e tinha esse tipo de atitude de falar isso na TV, né, assim, publicamente, pouco importando, né. Então, era realmente lamentável a maneira que o Flamengo tratava os seus atletas e a sua base, mas essa é a grande negociação que marcou os meus anos de torcedor do Flamengo e deve ser minha referência eterna. Meu pai falava de uma, Guilherme, que era similar, que é quando o Flamengo troca o Leonardo pelo Nelsinho. O Nelsinho, acho que o técnico Nelsinho, né? E o Leonardo bem jovem. O Flamengo manda pro São Paulo e pega o Nelsinho, que segundo meu pai estava machucado e se machuca no jogo seguinte também. E aí fica fora não sei quantos anos.
Mas essa eu não peguei. Não tinha como ser o técnico Nelsinho, não, porque em 90 o Nelsinho já era técnico do Corinthians. Cara, então deve ser outro Nelsinho, mas muito ruim também, porque meu pai ficou muito bravo com ele. Então teve essa do. Mas aí você fala 3 e aí fica difícil. Deixa eu contar uma então. Você Vamos pensa aí mais alternando. uma que eu vou contar. Isso. Vamos A minha do alternando. nível é muito pior que a tua, na real. Não E pode. o mais velho. dramático é que nem é o pior negócio da história do Corinthians. Isso que é mais dramático. É só o segundo pior negócio da história do Corinthians, que foi a contratação do Nilmar. Não é o Neymar, é o Nilmar. Nilmar, que já foi citado, né? Aqui nesse episódio, que surgiu muito bem lá no Inter de Porto Alegre. Você tá reclamando de uma contratação? Uma contratação. Tô errado? Cara, o Neymar é bom pra caramba. Calma lá que isso vai ficar feio. Nilmar, de fato, era muito, muito bom jogador. Ele aparece no Inter e vai pro Lyon, da França, né? Um grande time francês. Ele é aqui do Paraná, o Nilmar. Eu fico chamando de Neymar. E aí, Lucas, o que acontece? O Corinthians faz umas pataquadas na negociação dele, porque tinha um monte de empecilho no meio do caminho, porque era aquela época da MSI, então os caras queriam contratar qualquer coisa. Então você teve que pagar 17 milhões pro Lyon, que era o time que ele estava. Você teve que pagar 6 milhões pro Inter, mais 4 milhões de justiça, e mais pro Vila Real ainda, que depois pega o Nilmar, mas não compra. Cara, é um rolo que o Corinthians faz com o Nilmar, mas de tal maneira que o negócio fica tão absurdo que o Corinthians gastou no final da história 70 milhões com o Nilmar. 70. É uma coisa inacreditável, assim, é um dos maiores prejuízos que o Corinthians já fez, irritou demais. Em campo, é verdade, ele foi campeão, ele estava no histórico 7-1, o outro histórico 7-1, né, contra o Santos, é o primeiro 7-1 dessa nossa geração, e jogou muita bola enquanto teve a oportunidade de jogar, mas machucou muito, né, machucou gravemente, e mais do que isso, né, saiu com o Corinthians sem ganhar um tostão, gastando 70 milhões, velho. Então qualquer corintiano que viveu essa época, quando for lembrar do Nilmar, vai ficar muito mal-humorado, Lucas. Comecei igual você, com negociação aí que me deixou mal-humorado. Daqui a pouco eu vou pra feliz. Caramba. E eu não vou citar o Alexandre Pato, porque eu preciso, pelo menos, ficar com bom humor aqui. Em respeito a você, Guilherme, não vou nem fazer piada, porque eu ia falar do Pato, né? Era bem lógico que eu ia falar do Pato, porque pra mim, pelo menos assim, o Nilmar ganhou coisa, né? O Pato tentou dar cavadinha de pênalti em decisão, mas tudo bem, já que você Quero falar desse cara. guardou esse rancor por aí. Eu vou falar de um combo, Guilherme. O Cruzeiro vendeu o Ronaldinho, né? O Fenômeno. E aí se tornou meio que o poente dos times europeus, né? Opa, será que tem mais daquele ali? E aí eu lembro que no ano seguinte a Roma paga um absurdo pelo Fábio Júnior, né? Bem mais do que o Cruzeiro tinha recebido pelo Ronaldinho. Eles pagando, se eu não me engano, era 28 milhões e meio de dólares. Estou aqui de cabeça, de lembrança. Mas acho que foi algo em torno de 30 milhões de dólares, que era fácil, a maior contratação do futebol brasileiro na época. E depois o Barcelona contrata o Giovani também do Cruzeiro, o Giovani que fez um gol de final do Copa do Brasil. E meio que mas dessa época pra cá o Cruzeiro, pra cá não, né? Porque depois virou várzea. Mas por bastante tempo o Cruzeiro se tornou um belo vendedor, né? Vários jogadores do Cruzeiro vendia muito bem, eu lembro. E assim, jogadores que iam bem, né? Os caras voltavam para comprar porque os caras normalmente iam bem. Fora o Giovani, que foi muito mal. Mas o Cruzeiro vendia uns caras tipo Evanilson, que ia lá e entregava, jogava bem. E por muito tempo o Cruzeiro ficou conhecido aí como o melhor vendedor do futebol brasileiro. Acho que explica um pouco esses anos seguintes, né, que o Cruzeiro conseguiu formar ótimos times, especialmente até chegar em 2003. Gostei. O público mineiro ficou feliz com essa lembrança aí. Agora, Lucas, eu tenho que animar o povo corintiano, Lucas, porque depois de falar de Nilmar e você ainda lembrar de Alexandre Pato, eu tenho que dar alguma boa notícia para esse povo. Posso? Ok, você tá muito clubista, Guilherme. Tudo bem, de vez em quando. Lucas, eu preciso falar de Marcelo Pereira Sursim. Certamente uma das maiores contratações da história do Corinthians. Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, provavelmente o segundo maior jogador da história do Corinthians.
Hoje acho que o Cássio já o superou, e que também foi uma contratação absolutamente bizarra, que ele estava encostadíssimo lá na Holanda, sem jogar. E você vê das duas maiores estrelas da história do Corinthians. Você acha que o Cássio é o maior jogador do Corinthians da história? Assim, então, não é o maior jogador tecnicamente, porque o Corinthians teve Rivelino, né? Então, como é que vai ser melhor que o Rivelino? Mas em assim, títulos, em tempo de elenco, em tamanho das façanhas, né? Foi o melhor jogador da final do Mundial, fez milagre na Libertadores, foi campeão brasileiro 3 vezes. Então é muito difícil, né? Alguém chegar a esse ponto. Até os anos 90 o Corinthians não tinha sequer título nacional. Marcelinho Carioca, primeiro Neto, né? Depois Marcelinho Carioca, com aquele grande elenco, ajudou a mudar o patamar do Corinthians. E o que o Cássio fez, né? Sendo uma lenda mesmo, ele é o maior ídolo dessa geração certamente, mas acho que com feitos ninguém vai polemizar se eu defender que Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, sempre sempre sublinhando isso, né? Porque tecnicamente ninguém é melhor que o Sócrates e Rivelino. Esses dois seriam, para muita gente, o Sócrates é o maior ídolo, mas o Sócrates não teve nenhum título nacional pelo Corinthians, né? Sequer internacional. O Cássio empilhou taças por lá e sempre como estrela, né? Sempre sendo muito decisivo, então é muito difícil. Agora, a contratação do Corinthians do Marcelinho Carioca, $500 mil, um jogador talentoso já, as pessoas sabiam que ele era talentoso. O Flamengo fez uma geração incrível, né? O que tinha ainda Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, entre outros nomes. E o Corinthians deu essa sorte aí de conseguir esse cara, que é muito polêmico, muita gente não gosta, mas os corintianos certamente o têm com muita idolatria. É um cara que ganhou muitos títulos pelo Corinthians, é um super ídolo. $500 mil só, Lucas. Uma contratação muito barata, já numa época que começava a ficar muito caro o futebol, começaram muitas equipes a investir muito, daqui a pouco chega a Parmalat no Palmeiras e muda esse estilo também de fazer futebol no Brasil. Então, depois de falar do Nilmar e do Pato, eu tinha que falar do Marcelinho Carioca aqui, Lucas. Super bizarro, né? O Flamengo dessa época aí, ele vendia esses caras, tipo, você falou vários aí dessa geração, mas ainda tinha mais jogadores bons dessa geração, e pirou na de trazer Romário, né? Romário, o melhor do mundo, da Copa, ganhou nada pelo Flamengo, né? Absolutamente nada. Foi um grande desperdício de dinheiro. Muitos flamenguistas vão ficar bravos comigo, porque acham que ele foi um ídolo no Flamengo. Eu acho uma piada a passagem do Romário pelo Flamengo, o jeito que ele trata o clube, o jeito que o clube o trata, e a consequência seca de títulos, e comando virou uma super bagunça. Então, nem cogitei falar de Romário aqui como experiência positiva. Mas pro Marcelinho Carioca é engraçado, né? Normalmente eu torço contra o Corinthians, acho que é normal de todo mundo que não é Corinthians, mas na época do Marcelinho, pelo seu passado do Flamengo, você falou, né, de ex-jogadores que eu costumo torcer a favor, o Marcelinho era um cara que normalmente eu curtia torcer a favor, porque ele era muito talentoso, velho, muito, muito craque, e aquele gol contra o Santos, eu não sei se eu já vi gol mais bonito, Guilherme, o cara dá aquele chapéu com a parte externa do pé. Esse gol não existe, cara. E bate na gaveta sem deixar a bola cair no chão. Ganhou uma placa, não foi, na Vila Belmiro? Ganhou do Pelé, inclusive. Cara, imagina você ser um jogador do Corinthians e ganhar uma placa na Vila Belmiro, porque o negócio foi incrível mesmo. Então, se você é muito jovem e não conhece esse gol do Marcelinho, acho difícil, né? Porque normalmente esse gol passa várias vezes. Mas se você não conhece, procura aí gol Marcelinho, que deve aparecer esse. Não deve nem aparecer nenhuma outra coisa. Lucas, e teve já que o assunto é Marcelinho, teve aquele momento bizarro das contratações brasileiras que a Federação Paulista repatriou os caras e botou pra votar no SBT. Você lembra disso? Não tô sabendo não, Guilherme. Vou querer. Você não lembra dessa? Inclusive é a segunda vez que você fala de SBT nesse programa aqui hoje. Cara, a Federação Paulista contratou alguns ídolos que estavam jogando na Europa para dar uma turbinada no campeonato estadual. E aí fazia assim, o jogador era da federação e a decisão para qual time que ele iria seria por votação por telefone. Caraca, velho, eu lembro disso aí. Quer dizer, eu lembro que isso aconteceu, mas eu não acompanhei. Aí o Marcelinho voltou por isso? O Marcelinho voltou pro Corinthians a partir disso aí. Cara, era Disque Marcelinho. Quem mais teve? E era muito louco, porque teve muito santista, muito São Paulino que votou para contratar o Marcelinho. Assim,
o leilão era tipo um leilão, né? Que você tinha que ligar lá. E é muito bizarro que tem a camisa que ele vestiu pra essa ação, que era metade Corinthians, metade Palmeiras, e assim, a gola do São Paulo. Cara, é muito bizarro essa história. Né? E o Corinthians contratou, a federação contratou ele do Valência, né? E botou pra telefone. Aí os corintianos ligaram, 62% optou por ele. É inacreditável, né? Mas eu lembro que o São Paulo estava empenhado. E só teve o Marcelinho? Segundo time não teve que mais nenhum jogador? Não, teve mais. Agora eu não vou lembrar quem eram os outros, mas o Marcelinho ficou bem marcado. Não sei se o Viola estava nessa também, não lembro. Mas tinha mais de um jogador. Porra, mas era óbvio que o Corinthians ia contratar todos, né? Se fosse desse jeito. Caramba, que ideia, né, velho? Que grande ideia. O futebol brasileiro precisa de mais ideias assim, Guilherme. É, eu curto esse caos aí, né? O Túlio. Teve o do Túlio também, mas acho que foi mais recente, né? Foi lá em Goiás, que a federação também contratou o Túlio e botou por internet, telefone. Foi uma versão mais high-tech, recente assim, né? Recente para outra época, né? Eu acho que foi... O do Túlio eu não lembro onde que foi. O do Marcelinho foi... Aqui, ó, peguei a lista aqui. Rapaz, encontrei a lista. A federação não parou por aí. Eu tava ganhando tempo pra ver se aparecia essa lista, Guilherme. A federação não parou por aí. Ela conseguiu o Evair, que, cara, o Evair foi pra Portuguesa. Caralho. O Carlos Miguel. Carlos Miguel foi pro São Paulo. E o polonês Piekarski, que foi pro Mojimirim. Cara, não sei se foi pro telefone, passou do Flamengo. Não faz nenhum sentido. O fato é que achei aqui, Guilherme, a federação imaginava ganhar 15 milhões para cobrir o custo da contratação, mas conseguiu apenas, não chegou nem a 2 bilhões de reais. Grande momento aí do empreendedorismo brasileiro. Mas pelo menos deu uma animada no campeonato, Lucas. Caramba, velho. O Nildo também foi para o Portuguesa. Portuguesa Santista. Acho que é isso. Cara, mas eu não entendo. Não, acho que é... Ah, será? Mas, pô, é mais doideira ainda. Melhor que seja de esportes. Demais. Enfim, Lucas, você tá atrasando aí pra contar a sua última contratação, que foi marcante. Então, cara, acho que a última contratação, acho que pelo impacto que tem muitas contratações, né? Podia falar do Denilson, por exemplo, que foi um marco na minha juventude. O Felipe, lateral do Vasco, que vai pro Roma, eu acho que ele vai se tornar um dos melhores do mundo e daqui a pouco ele volta. Mas eu acho que, assim, de impacto mundial, teve a saída do Ronaldinho Gaúcho, mais um que a gente desse estilo, né? Que você se apega aqui no futebol brasileiro e já acompanha com certeza de que vai ver coisas grandes, né? E o Ronaldinho Gaúcho sai do Grêmio também no meio de rolo, né? Acho que os últimos dois grandes jogadores brasileiros, Ronaldinho e Neymar, tiveram essa semelhança aí, né? Saíram meio brigados com os times, enfim. Ele sai também de maneira esquisita. Já se sabia que ele era um super craque, que ele seria um dos melhores do mundo, e vai causar o que causa na Europa, né? Ele vai pro PSG, né? Ele vai pro PSG, né, Guilherme? Isso. Primeiro PSG, depois Barcelona. Depois vai pro Barça. É meio raro, né? Sair direto pro Barça. Os caras que vão daqui normalmente fazem uma passadinha em outro canto dos que foram melhores no Barça, né? Mas impactante, né? Muito impactante. Você já tinha tido aquela Copa América, que ele tinha jogado muita bola, que tinha feito aquele gol do óleo que ele fez. Já se sabia que estava perto da Copa de 2002, né? Mas ele já joga pelo PSG na Copa, né? Ele já estava no PSG quando ele joga a Copa. Já se sabia que ele seria um dos melhores do mundo e acho que foi uma das contratações que eu mais acompanhei, né? Todo o imbróglio. Não era muito fácil ver jogo do campeonato francês, mas você dava um jeito de ver. E quando ele chega no Barça, você tinha que ver, né? Ele era... Acho que foi o grande showman do seu tempo do futebol, talvez até um pouco mais... Acho que por assim, ser tão mágico e ser mais breve do que foi a dominância de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi, acho que foi acabou causando mais impacto o que ele jogou naqueles anos, e eu acho que foi a grande contratação
desse meu tempo de acompanhar avidamente tudo que acontece com o futebol brasileiro, todos os times, independente. Porque assim, era o tempo que eu tinha mais tempo, né, para acompanhar futebol e tudo. Então, acho que fecha com chave de ouro essa minha lista. Gostei. Lucas, eu vou citar uma, porque não é a que eu quero fechar, mas eu preciso citar, que eu acho que é uma das maiores. É maravilhoso isso. Quando o Cristiano Ronaldo é contratado do Sporting para o Manchester United, ele é apresentado, Lucas, mas ele não é apresentado sozinho. Ele é apresentado em dupla. Você lembra disso? Sim, lembra. E você lembra quem que estava junto com ele? Era o Cleberson, né? Kleberson. A contratação do Kleberson. Kleberson já tinha acabado de ser campeão do mundo. Ganhou a posição durante a Copa, né? Ele jogou muito, muito, muito na Copa. O Kleberson, de fato, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense e joga muito na Copa. E o Manchester United apresenta seus reforços, seus dois grandes talentos para os próximos anos. Um deles era o Kleberson, o outro é o Cristiano Ronaldo. Para mim, essa história é maravilhosa. Sempre que eles vão recuperar as imagens do Ronaldo chegando no Manchester United, tem o Kleberson lá junto. É uma carreira muito triste a do Kleberson, né? Não conseguiu jogar em grande nível. Se bobear, a grande contratação era o Kleberson. Cara, eu não tô pra dizer que eu tô pra duvidar, não, porque o Ronaldo era muito jovem, né? Tinha feito um amistoso assim contra o United, tinha jogado muito. E o pessoal já falou: manda trazer, que esse moleque é foda. Mas pode ser, o cara campeão do mundo, titular da seleção brasileira, né? Acho que os dois estavam, assim, com patamar de igualdade no sentido de interesse, né? Agora, citei essa história, que pra mim é marcante, pra lembrar, Lucas, de, na verdade, um pacotão que não é tudo no mesmo ano. Não é o pacotão do Cittadini, que também os corintianos vão se lembrar, mas é um pacotão que acontece em uma sequência de anos e é muito marcante para a história do futebol, porque eu acho que muda tudo, né? Muda a maneira que a gente vê o futebol, que é a formação dos Galácticos do Real Madrid. Acho que quando o Eu Real Madrid pensei por um decide... momento você ia falar a formação do timaço da Parmalat, Guilherme. Que time aquele que a Parmalat fez, né? Você falou o jeito que muda, o jeito que a gente vê o futebol, e eu tava encaixando. Pode ser. Porque eles Era um montam lá. Mesmo. Tinha Rivaldo, tinha Zinho, tinha o Edmundo chega nessa momentos época. Diferentes, né? O Edmundo, então, cada um vai chegando um pouco depois, né? O Rivaldo vai depois que o Corinthians não faz Roberto a opção Carlos. de compra, né? Roberto Carlos vem do União de Araras, Edilson, que vem do Vitória. Quem mais tinha naquele time, né? Djalminha, que veio do Palmeiras. Não, Djalminha era muito bom. Evair. Eu tinha o álbum, eu comprava sempre o álbum da Copa e o time do Palmeiras era demais, cara. Tanto eu curtia Rincon, velho? Tinha o Rincon, verdade. Tanto eu curtia o mascote do Palmeiras, que era o Zé Carioca, como eu curtia o elenco, que era absurdo, né? Tinha o Tonhão na zaga. E o Ronaldão também, né? Não, o Ronaldão de São Paulo. Teve também, chegou a jogar lá. Jogou também. Acho que sim. O Ronaldão, acho que não. Mas o Antônio Carlos, Zago, também jogou por lá. Antônio Carlos, verdade. Era um esquadrão, velho. Mas você tava falando do Real, desculpa, Guilherme. Cafu, né? O Cafu que eles tiram do São Paulo, botam pra jogar no Juventude, porque não tinha uma cláusula que não podia vender direto pro Palmeiras. Eles mandaram pro Juventude. Também, cara, esse time... Olha isso aí que nós já falamos. Cafu, Antônio Carlos, Roberto Carlos, meio campo com... Chegou a jogar o Mancuso lá. É porque ia trocando também, né? Não eram sempre os mesmos. Mas tem o histórico Palmeiras do Paulista de 100 gols. Mas eu sou corintiano, Lucas. Eu fico falando Palmeiras, me dói o coração aí. Eu fico muito revoltado aí. Mas é pra mostrar que não tem clubismo aqui, Guilherme. Mas tem clubismo aqui, sim, velho. Isso? Não tem. Aí, assim, a formação dos Galácticos é um negócio que muda mesmo, a lógica. O Real Madrid sempre foi uma potência, sempre foi esse grande time. Mas a ideia de você ter os melhores jogadores do mundo, você tem que ter os melhores jogadores do mundo, é uma ideia que nasce com o Florentino Pérez, com os Galácticos. Os Galácticos não são formados assim da noite pro dia, né? O time já tinha alguma base lá, tinha jogadores importantes, Roberto Carlos já estava, por exemplo. Eles tinham o Raul, que é um histórico jogador, Hierro, que também joga no Real Madrid sempre. Eles vão contratando um ou outro jogador que formam a base. O Sávio chega em 97. O Sávio chega junto com o Rodrigo Fabri, Lucas, vice-campeão brasileiro pela Portuguesa, que também joga no Flamengo depois, né? O 98 você tem ali um outro jogador. Acho que fez parte do negócio do Sávio. Acho que o Real Madrid mandou o Fábio pro Flamengo por empréstimo. Foi. Então, a partir de 99 começa
a ser montado esse esquadrão que vai marcar a época, né? Chega em 99 para 2000, na verdade. 2000 é a primeira grande contratação, que é o quê? Para 2000, 2001. Que eles vão buscar Figo no seu maior rival. O Figo era o símbolo do Barcelona, era o principal jogador, era um ídolo, era um cara que tinha marcado já aquele momento, e eles vão buscar, pagam 60 milhões de euros, contratam Luís Figo. Junto com o Figo chega aquele que seria um volante monumental também desse time, Claudio Makelele, na época no Celta de Vigo, 14 milhões. Então, você já tem ali, eles compram também o Flávio Conceição, essa época bem caro, né, brasileiro, que também jogou no Palmeiras da Parmalat. César Sampaio também jogou lá. Jogou também, ele acreditava nesse time, velho. O Flávio Conceição, 25 milhões de euros. Aí, assim, começa aí, né? Aí vem, em 2002, o tiro, assim, a bala de prata, que é buscar Zidane, o maior jogador do mundo. 2001, a contratação, né? 2001 para 2002, temporada 2001, 2002. Ele é vendido por 77,5 milhões de euros. E aí, 2002, 2003, depois da Copa, o Ronaldo Fenômeno. E aí você vai ter esse pacote aí que já tem Figo, Ronaldo, Zidane, Makelele, os caras que já estavam lá, etc, etc. O Raul, que era um símbolo do time. E aí eles, faltava um pouco de carisma, marketing, cabelo, batida de falta. E eles vão buscar David Beckham. E esses são os galácticos, né, Lucas? Ronaldo, Beckham, Zidane e Figo são a história do futebol dos galácticos. Essa virada, você vê que não é tudo junto, né? É um ano a ano, né? Um ano. E era um por ano a ideia mesmo, né? Figo primeiro, sim, Zidane depois, Ronaldo depois, Beckham depois. O Beckham, tecnicamente, bem abaixo desses aí. Aí no ano seguinte eles quiseram ousar e foram pegar. Quem que vai ser o próximo galáctico desse ano? Eles pegaram o Michael Owen. Mas aí faltou um pouco, né? Depois veio o Kaká. Faltou. Aí já tava Várzea, né? O Kaká mais pra frente. No outro ano foi o Robinho, que era pra ser o grande nome. Eles trouxeram também o Sérgio Ramos, que até hoje é um símbolo do time, né? E no outro eles tentam ainda o Van Nistelrooy, que era o grande artilheiro do Manchester United. E sempre Robin, tentaram o Sneijder. Então, cara, é sempre esse pacotão aí de grandes contratações, etc. O Kaká vai chegar só em 2009, junto com o Cristiano Ronaldo, né? Que foi uma tentativa ali do Galácticos 2.0. Que não rolou, né? O Real Madrid foi campeão, mas não por conta dessa estratégia aí dos Galácticos. Foi uma outra formação de elenco que construiu esse super sucesso da década seguinte. É demais, né? E acho que foi o time que foi mudando o jeito que se contrata, né? Esse tipo de contratação muito impactante, muito cara, foi meio que abriu porta para hoje ter jogador de 100 milhões ou mais de euros. Agora, Guilherme, acho que queria falar, assim, como um destaque final, da contratação mais... Cara, não sei nem como qualificar essa contratação. Acho que a contratação mais inesperada... Não, inesperada não. Mas a contratação mais nada a ver que mais impactou o futebol brasileiro na história. Mas nada a ver... Me dá uma dica, deixa eu tentar adivinhar. Acho que essa dica já foi dada, Guilherme. Tá, mas que afetou os anos 2000, digamos, sei lá, de 99 pra frente. Porra, mas é do Rio? Não chega a ser do Rio. Depois pode até chegar no Rio. Mas assim, cara, acho que não tem como você adivinhar desse jeito que eu tô falando, mas é mais nada a ver porque assim, é o Vitória tirando um jogador do Real Madrid. É o Pet. Exato. E como é que ele tira, né? Dizendo pros agentes, o cara quer contratar, e aí fala, esse time já ganhou, é muito bom no Brasil? Aí, cara, tem mais de 40 títulos. E o Pet Inocente achou que era 40 títulos nacionais, né? 40 vezes campeão brasileiro. É verdade isso? É verdade, velho. Só que era os campeonatos baianos lá do Vitória. E eles botaram lá no bolo todos os títulos do Vitória. Não, cara, é um time massa, tem mais de 40 títulos. E ele vem e dá certo, né? Ele joga muita bola pelo Vitória, é um dos principais jogadores, mas ele vem numa espécie de vem enganado e acaba amando o Brasil, fica no Brasil e hoje é até comentarista no Brasil, né? Mas ele vai ser campeão brasileiro pelo Flamengo, vai
ter o gol antológico de 2001. Ele, se eu não me engano, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, posso estar errado, mas marcou, né, todos, acho que ele passou pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Fluminense, Vitória, não lembro outros times que ele passou pelo Santos, Vasco. E muito bom jogador, né, muito, muito bom jogador, incrível, mas assim, muito surreal, um jogador sérvio que estava no Real Madrid, mas não estava, né, era nas listas de emprestados e tal, que o Real Madrid mandou procura teu canto e o Vitória deu um jeito de trazer meio enganando. Ele já contou essa história. E assim, por isso que eu digo, a contratação mais nada a ver, porque não era para acontecer. E assim, improvável, né? O Vitória trazendo um jogador do Real, não é todo dia que isso acontece, é bem mais provável o Real vir aqui buscar um jogador do Vitória, e que acaba sendo tão importante, tão marcante no futebol brasileiro, né? Acho que uma contratação muito especial na nossa história. Essa época o Vitória estava naquela parceria com o Banco Excel, que também era patrocinador do Corinthians nessa época. Foi daí que veio essa grana aí para montar um time bem legal lá. O Bebeto jogou lá também, né? Era um time bem carisma, assim, esse time do Vitória aí. Nossos ouvintes torcedores do Vitória certamente vão lembrar com saudade. Mas assim, como o futebol brasileiro tem muita contratação aqui e ali, eu não sei se todo mundo jogou junto dessa galera aí, mas eu lembro daquela grande campanha que tinha no gol Fábio Costa. Fábio Costa, goleiro, que depois jogaria no Santos, no Corinthians e em outros times, né, do futebol aí brasileiro. Então, gostei dessa lembrança aí, Lucas. O Pet, de fato, é uma história memorável. Eu daria um podcast inteiro aqui, sem o Pet, imagina com ele aqui. Cara, uma história maravilhosa. O título que ele ganha do Flamengo é absolutamente improvável, né, cara? Porque ele volta pra fazer um acerto financeiro, tá aí, bota pra jogar. E o cara vira o melhor jogador do time. Guilherme, ele lidera o time ao título. Olha o coach do Pet sobre o assunto. Eles, dirigentes, me falaram que o Vitória era campeão e que o Bebeto estava no clube. Não era mentira. Era campeão, mas estadual. Agora, Lucas, toda vez que você vai fazer um episódio desse, é muito comum você achar um pacotão de besteira que esses times fizeram, principalmente esses que gastam demais, né? Não é pouca coisa o tanto de doideira que acontece, o tanto de coisa que você fica assim, como assim, velho? Da onde que esses caras tiraram essa ideia? E é isso um pouco, o futebol passa por essa... Quando você tem muita grana, você pode errar bastante mesmo, né? O duro é quando você tem pouca, você só tem aquele dinheiro para fazer aquela contratação, aquele pacote de contratações, é um pouco mais difícil. Então a gente não quis ir muito por esse caminho, né? De lembrar que o Douglas jogou no Barcelona. Para mim é uma das coisas mais absurdas, mas tem várias outras. Enfim, a gente não quis ir muito nessa, a gente quis lembrar mais coisas marcantes mesmo, ou que se não deram certo, não deram por quais motivos. Então a ideia desse foi falar sobre isso. Você escreva aí pra gente, pingadopodcast@gmail.com. Posso falar mais uma, Guilherme? Você falou isso aí de que dá errado às vezes. E aí eu lembrei que, porque assim, o Flamengo, ele começa a se organizar financeiramente e quando lança o programa de sócio-torcedor, ele fica meio com esse tiro, né? De um cara no ano eles vão apostar. E aí eles fazem isso aí e quando eles contratam, todo mundo achou que era uma grande contratação, que ele ia brilhar demais, né? Quando o Flamengo tira o Marcelo Serino do Atlético Paranaense, é elogiado por todo mundo. Olha que contratação pontual, jogador um dos mais procurados do Brasil inteiro, o Flamengo conseguiu, né? E aí o Flamengo montou todo o seu marketing, seja sócio torcedor você também, que a gente vai poder ano que vem contratar mais um jogador como o Marcelo Serino, que vira piada depois, né? E aí um jornalista do Globo Esporte pega um coach dele meio desproporcional e que vira capa da matéria e que vira piada eternamente, que era ele dizendo, não sei se eu vou chegar ao patamar de Zico, né? Então, tem muito isso, né? Porque às vezes você faz a contratação que parece a certa e não vira, né? Por N motivos, às vezes extracampo mesmo, ou uma análise errada, e outras vezes a contratação mais meio aleatória acaba sendo aquela grande jogada, né? Tanto pode ser no basquete, pode ser no futebol, mas acaba acontecendo isso muitas vezes, né? Quantas vezes o Corinthians não trouxe um cara do interior paulista, pouco badalado, e virou um cracaço, né? É muito comum. É o que é mais comum, inclusive, né? Falei do Cássio, mas que veio da Europa, mas nem jogava, praticamente de graça, mas ele tem um monte, Paulinho, Felipe, agora zagueiro.
Cara, tem um monte mesmo, né? Boa parte dos ídolos do Corinthians vieram nessas situações. Lucas, pingadopodcast@gmail para participar. Mandar um abraço pro Matheus Reis, que mandou sua seleção ideal aqui da Espanha. Buffon, Zanetti, Cannavaro, da Itália, né, Guilherme? Vamos, recomeça aí, por favor. Da Itália, do Calcio, Série A Team. Falamos sobre isso no podcast passado, o pessoal mandou aqui. Ele mandou aqui, ó. Buffon, Zanetti, Cannavaro, Nesta, Maldini, Pirlo, Nedved, Kaká, Totti, Shevchenko e Adriano Imperador. O Pelé do Bomba Pet, segundo ele. E é verdade mesmo. Sem recoba, né? Sem recoba, sem credibilidade. Aí o Revinho também, de Belo Horizonte, mandou aqui. Revinho, o sósia do Hever, zagueiro Hever. Dida, Zanetti, Samuel, Nesta, Maldini. Tá, o Nesta, o Zanetti e o Maldini tá pintando em todas, hein, Lucas? Pirlo, Cambiasso, Recoba, olha aí, Adriano, Shevchenko e Crespo. E ele colocou aqui, Recoba, sou um iludido igual ao Nepopop. O pequeno Revinho adorava Recoba. Aí sim, hein? Grande momento das listas. Recebemos outras listas, né, Guilherme? A gente recebeu listas fora do e-mail. A gente recebeu pelo Telegram, recebeu pelo Twitter. E assim, a gente, na hora que abre aqui, na hora de gravar, não tem acesso, né? Não, quem quer ter o nome lido aqui, a lista lida, o comentário lido, é pingadopodcast@gmail.com. Mande aí as suas principais, as contratações mais marcantes da sua juventude, ou agora, da recente mesmo, no tempo presente. Quais contratações que você quer ouvir a gente falar e quais você está na expectativa aí de acontecer no futuro próximo. Só isso, siga, compartilhe aí o podcast Pingado na plataforma que você estiver ouvindo e dá essa moral pra gente e até a próxima. Pingado.